Como esboçar o gráfico de uma função por partes, também conhecida como função definida por várias sentenças. Este vídeo contém a resolução do livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 8, Limites, Derivadas e Noções de Integral, exercício 1, letra B. Como vimos na última aula, para construir o gráfico desse tipo de função, nós temos que ficar atentos às restrições. Então aqui nós temos, sabemos que a nossa restrição é o x igual a 1. Então tudo acontece ou igual a ele ou em volta dele. Inicialmente nós vamos montar a nossa tabelinha dos valores de x que nós iremos atribuir para obtermos os valores da função nesse ponto, ou seja, os valores de y. E quais são esses valores que eu vou atribuir para x para que nós tenhamos, no final das contas, pontos de coordenadas x, y. Nós iremos atribuir pontos que estejam ao redor dos pontos de restrição. Nesse caso aqui, a nossa restrição gira em torno do número 1. Então, vou colocar o número 1 aqui, que ele seria o nosso centro das atenções. Em volta dele, nós iremos pegar pelo menos 2 ou 3 números para a gente ter uma noção de como que vai ficar o comportamento antes do número 1 e depois do número 1. Então, vamos pegar aqui o 0, o menos 1 e o menos 2. Vocês podem pegar quantos pontos quiserem. Eu sempre pego, geralmente, 2 ou 3 em volta da minha restrição. E depois da minha restrição, depois do 1, nós temos o 2, 3 e o 4. Então, vamos encontrar os valores da função quando x é igual a esses valores aqui. Então, vamos lá. Se o x tender a menos 2, qual que será o valor da nossa função? Temos que ficar atento para saber em qual restrição esse menos 2 vai se encaixar. Então vamos olhar aqui. A nossa primeira restrição é de que o x é menor ou igual a 1. E de fato, menos 2 é menor ou igual a 1. Então, nós iremos atribuir na primeira função esse valor de x. Logo, quando x é igual a menos 2, a nossa função ela é constante, então não interessa que valor de x seria, a função vai ser constante igual a menos 1. Agora, quando x é igual a menos 1, vai acontecer a mesma coisa, já que o menos 1 também é menor ou igual a 1. Logo, esse menos 1 ele está no intervalo de cima, portanto, a nossa função também vai ser constante igual a menos 1. Quando x é igual a 0, também, já que 0 é menor ou igual a 1, portanto, a função também será constante igual a menos 1. E agora chegamos na nossa restrição. Quando x é igual a 1, a nossa função será a parte de cima ou a parte de baixo. Para isso, nós temos que ficar mais atento ainda à nossa restrição. No primeiro intervalo é de x menor ou igual a menos 1. E no segundo intervalo, a nossa função está restrita para x maior que 1. Como eu quero saber a função exatamente no ponto igual a 1, eu vou ter que pegar a restrição de cima, pois ela diz menor ou igual a 1. Como eu peguei a restrição de cima, continuará sendo constante igual a menos 1. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque esse ponto aqui que a gente criou agora, 1 menos 1, ele será o nosso ponto de divisa, pois para valores acima de 1, a nossa função é outra, ela passa a ter outro comportamento, que nesse caso vai ser o x. O que isso significa? Que o comportamento da função deixará de ser constante e passará a se tornar uma reta, seja crescente ou decrescente. Nesse caso, nós iremos analisar aqui a nossa função, quando x é maior que 1, é o próprio x, não tem mais nada dizendo se é um x mais 1, ou se é um menos x mais 1, ou menos x mais 2, é simplesmente o x. Se é o próprio x, possui esse comportamento linear, seja crescente ou decrescente, mas nesse caso ele será crescente, até porque a função linear ela possui esse formato genérico aqui, como nós já estudamos em outras aulas. Caso você não tenha assistido a aula de função afim ou função polinomial de primeiro grau, ela possui esse comportamento. E só recapitulando, a constante que está multiplicando o x
vai determinar se essa reta, essa parte da função, será crescente ou decrescente. No nosso caso, como o nosso x está positivo, significa que a constante que acompanha o x também é positiva. Logo, essa parte do gráfico aqui que nós estamos estudando será uma reta inclinada crescente. Tendo base tudo isso, vamos continuar aqui a determinar os nossos pontos dessa outra parte. Quando x é igual a 2, já cai na segunda restrição, já que esse x ele é maior que 1. De fato, 2 é maior ou igual a 1. Portanto, a nossa função será o próprio x. Se o x é igual a 2, y, que é a função desse ponto, será igual a 2 também. É só substituir o valor de x que nós atribuímos. Continuando, quando x for igual a 3, como a nossa função é o próprio x e está nesse intervalo de ser um x maior que 1, vai ser o próprio 3. E quando x for igual a 4, é só substituir também. Se o x é igual a 4, a nossa função também vai ser igual a 4. E agora nós temos todos os nossos pontos aqui, né? O primeiro ponto, menos 2, menos 1, até o último ponto, que é 4 no x e 4 no y. E nós temos o nosso ponto-chave aqui, que nós iremos prestar atenção nele com uma atenção maior, que vai ser o ponto de quebra. O ponto onde que a função ela passa a ter um outro comportamento. Vamos colocar os pontos no gráfico. Quando x é igual a menos 2, nosso y é igual a menos 1. Tanto que nós temos o ponto xy menos 2 menos 1. Então, quando x é igual a menos 2, o nosso y é igual a menos 1. Lembrando que previamente, né, depois que vocês tiverem determinado esses pontos, vocês têm que fazer o plano cartesiano. A gente está colocando os nossos pontos que a gente estabeleceu aqui, para depois nós esboçarmos o gráfico da função. Então, prosseguindo, quando x é igual a menos 1, o y também é igual a menos 1. Tanto que essa parte toda aqui, ela não varia, ela é constante. Então, o ponto menos 1 vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. X menos 1 no y menos 1 também. Já o ponto 0, x igual a 0 e y igual a menos 1, é o ponto de interseção no eixo y, já que o nosso x é 0. Então, vai ser exatamente esse ponto aqui. E prosseguindo, o nosso ponto-chave aqui, que ele ainda pertence a essa primeira parte aqui da função, essa parte constante, é o ponto de coordenada x1 e coordenada y menos 1. Aqui nós temos o x igual a 1, portanto, vai ser exatamente esse lugar aqui, esse ponto. Determinando os pontos que a gente colocou aqui dessa primeira parte. Agora, vamos colocar os pontos da segunda parte. Contudo, antes da gente fazer isso, eu quero que vocês fiquem atentos nessa quebra de restrição aqui. O nosso ponto de chave, onde que acontece as divisas, né, onde acontece a mudança de comportamento na função, é o ponto x igual a 1. Só que o x é igual a 1 ainda pertence à primeira restrição. Então, se caso ele fosse a segunda função, um ponto seria em outro lugar. Que ponto seria esse? Ó, vou escrever aqui embaixo. Se o x fosse igual a 1 nessa segunda restrição, como a função, nesse caso, é o próprio x, a função, quando x for igual a 1, seria quem? O próprio 1. Então, nosso ponto seria 1 e 1. Que ponto é esse? Vamos olhar aqui, ó. Quando x é igual a 1, o y seria 1. Então, esse ponto estaria aqui. Contudo, como esse x é igual a 1 não pertence ao segundo intervalo, esse ponto que a gente acabou de fazer, ele vai ser um ponto aberto. E não vai ser um ponto fechado. Então, vou até apagar aqui e fazer um ponto mais aberto. Desculpe a minha coordenação, que está péssima, né?
Eu sei, mas esse aqui é um ponto aberto e esses outros que eu tinha feito aqui são pontos fechados, porque o gráfico passa em cima deles. É só essa observação que eu queria fazer antes da gente continuar a colocar os outros pontos. Então vamos continuar aqui, ó. Quando x é igual a 2, o y é igual a 2 também. Então aqui a gente tem um ponto bem definido. Quando x é igual a 3, o y é igual a 3. Então vamos fazer esse outro ponto. Então nosso y igual a 4 seria aqui. E vai conectar com o x igual a 4. Então o ponto estaria aqui. Pronto, conseguem ver a diferença? Esses pontos de baixo aqui possuem comportamento constante. Logo, todos eles são alinhados horizontalmente. Já esses pontos aqui, na outra parte da função, eles também são alinhados, só que não é de uma forma horizontal, e sim de uma forma de uma reta inclinada, comportamento linear. E esse ponto que a gente colocou aqui em aberto, que ele não pertence à função dessa parte de cima, ele é o ponto-chave, porque essa outra parte da função vai partir desse ponto em aberto. Um erro que eu vejo acontecer bastante é da gente chegar nessa restrição aqui desse ponto aqui embaixo e depois, na hora que for fazer o esboço do gráfico, a gente acabar cometendo esse erro aqui, ó, de ligar esse ponto direto nesse. O que está completamente errado. Até porque a função ela muda já depois do 1, para qualquer valor depois do 1, ela já varia. Dito tudo isso, basta esboçarmos essas retas. Eu vou pegar aqui da nossa restrição. E depois dessa nossa outra restrição, só que é um ponto em aberto, o gráfico não passa lá nesse ponto em aberto, mas ela segue de forma inclinada, passando por esses pontos aqui. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Deixa um like nesse vídeo aí se você curtiu. E eu vejo vocês no próximo exercício. Fui!